Bom dia, meu nome é Beatriz Jesus e hoje a nossa equipe vai falar um pouco sobre a Síndrome de Down e a Síndrome de Klinefelter. Nossa equipe é composta por mim, Beatriz Jesus, Enzo Gabriel, Gabriel Lins, Cauã Francino, Pedro Henrique, Sérgio Leandro e Yuri Luciano. Síndrome de Down. A Síndrome de Down ela vai tratar de uma alteração cromossômica numérica, onde o indivíduo apresenta um cromossomo 21 a mais. Essa síndrome ela ocorre tanto em mulheres quanto em homens e ela vai ser descrita pela primeira vez em 1866 pelo médico John Langdon Down. Bom pessoal, bom dia, meu nome é Sérgio Leandro e vamos partir agora para as principais e as variabilidades genéticas que vão ali gerar justamente três tipos de trissomia. Vamos ter a trissomia simples, né, ou também denominada trissomia 21, que eu vou explicar mais para frente. Vamos ter a trissomia 2, né, a trissomia translocação cromossômica, e a 3 e última, a trissomia mosaico, ou também denominada mosaicismo. Só que antes de entendermos sobre a trissomia 21, precisamos ter conhecimento sobre o que é essa não disjunção cromossômica. Né? Vamos partir para a meiose normal, porque na verdade esse fenômeno de não disjunção vai ocorrer principalmente na meiose. Né? Mas vamos partir para a meiose normal. Vamos ter uma célula mãe, na verdade vou denominar de célula mãe, né? Uma célula diploide, ou seja, vai possuir ali um par de cromossomos homólogos, até aí beleza, em que na fase 1 da meiose, né, vai haver ali a disjunção normal, né, a geração de duas células haploides, F1 e F2, só que percebemos aqui que esse cromossomo está duplicado, né, com seu material genético duplicado, mas até aí está tudo bem. E na fase 2, ou segunda divisão meiótica, né, ou também pode ser denominada como fase equacional, né, cada célula haploide, né, cada célula F1, F2, vai formar ali duas células, né, duas células cada haploide. Né, F1 forma F1, F2 e essa célula haploide F2 vai formar F3, F4. Então concluímos que uma célula diploide, uma célula mãe diploide, gera ali quatro células filhas haploides. Até aí, beleza. Vamos supor que esses gametas aqui, né, F1, F2, F3 e F4, vai fecundar ali com espermatozoide, né, com o gameta masculino, que está aqui nesses círculos azuis. Né. Justamente com essa fecundação entre o gameta, o feminino e o masculino, vai haver ali a formação dos zigotos, né, do zigoto em si. Então aqui percebemos aqui que esse zigoto vai haver ali duas cópias de cada cromossomo, do cromossomo feminino e do cromossomo masculino. Entendido isso, tá ok. Agora vamos partir para a meiose anormal, né, onde vai haver justamente essa não disjunção cromossômica. Vamos lá. Na meiose normal também vai haver a célula mãe, né, a célula mãe diploide. Vai haver a meiose 1, em que essa célula mãe vai formar ali duas células haploides, né, a F1 e a F2. Percebemos que a F1 aqui está tudo ok, né? Forma os dois gametas, né? As duas células haploides também, cada um com seu cromossomo. Fecunda, na verdade, com o espermatozoide, gera o zigoto, cada um com duas cópias de cada cromossomo. Até aí, beleza. Nessa fase 2 aqui, ou fase equacional, essa célula F2 aqui, haploide, já vai ser diferente, já vai haver justamente essa não disjunção cromossômica, em que esse cromossomo com seu material genético duplicado, ela não vai distribuir o seu material genético para as duas, né? Ela só vai distribuir para apenas uma. Então, um único gameta vai possuir ali dois cromossomos. E quando, vamos supor, né, vai continuando como uma célula, um gameta feminino, na verdade, né, um óvulo, vai fecundar com o espermatozoide, vai haver ali justamente o fenômeno da trissomia, né, em que esse zigoto aqui, esse zigoto 3, Z3 no caso, vai haver ali 3 repetições de cromossomos, né, havendo ali justamente a trissomia. A trissomia ela também pode ser denominada como, na verdade não trissomia, mas esse fenômeno, né, de alteração cromossômica numérica vai ser denominado como aneuploidias, que vai ser justamente isso, caracterizada como a presença ali de mais ou menos cromossomos no cariótipo.
E nessa meiose aqui também, que é uma meiose anormal, já percebemos essa não disjunção já na fase 1, né? Em que a célula-mãe ela vai gerar ali duas células, haploides também, só que é como se repetisse uma mesma célula-mãe, né? Como vocês podem ver aqui, essa célula-mãe vai gerar ali como se fosse uma outra célula-mãe, né? Essa célula F1 aqui com dois cromossomos homólogos, né? Um par de cromossomos homólogos. E já na fase 2, né? Na meiose 2, né? Que é a fase equacional, cada gameta vai possuir ali dois cromossomos, né? E quando fecundar com um espermatozoide, vai haver ali justamente também 3 repetições, gerando a trissomia. Eu esqueci de falar, mas o zigoto 4 aqui vai ficar com apenas um cromossomo, né? Aqui do espermatozoide, né? Monossomia. E aqui desse lado também, porque não houve não houve a disjunção, na verdade, dos cromossomos, né? Aqui não tem cromossomo, então só vai haver o cromossomo ali apenas do espermatozoide. Bom, agora partimos para a trissomia simples, né? Ou também, como eu já falei, denominada trissomia 21. Por que 21? Bom, cada ser humano possui ali, na verdade, 23 pares de cromossomos, né? O cariótipo vai ser justamente o nome dado a esses conjuntos de cada cromossomo, né? De cada par de cromossomo. Só que na trissomia simples, né? Que vai ser gerada ali justamente a síndrome de Down, no 21º vai haver a trissomia, né? Vai haver ali o aneuploidias, no caso, o fenômeno de aneuploidias, que vai haver justamente essa repetição aqui, essas 3 repetições de 3 cromossomos, na verdade, né? E, bom, é isso. Essa trissomia vai ser responsável por 95% dos casos de síndrome de Down. Bom dia pessoal, eu vou falar agora um pouco sobre a translocação cromossômica. Mas primeiro vamos entender um pouco sobre o que é translocação. Na translocação, verificamos a quebra de um cromossomo e a união desse fragmento a outro cromossomo não homólogo. E o que seria um cromossomo não homólogo? É um cromossomo diferente que apresenta genes para outras características. A translocação é denominada recíproca quando ocorre a troca da porção entre os dois cromossomos e é chamada não recíproca quando um cromossomo transfere um fragmento, mas não recebe outro em troca. Existe ainda uma translocação denominada robertsoniana, que acontece em cromossomos acrocêntricos. Mas o que seriam esses cromossomos acrocêntricos? Bom, eu lhe respondo. São cromossomos com um braço muito maior que o outro, em decorrência da proximidade entre o centrômero e a extremidade de um dos braços. Após a troca de fragmentos, observa-se a formação de um cromossomo com braços longos e de outro com braços curtos, como vocês podem ver na imagem da esquerda. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a trissomia 21 em translocação, ou seja, eu vou falar sobre a síndrome de Down em translocação. É pouco comum, ocorrendo em 3 a 4% dos casos. Nesse caso, não se observa um cromossomo 21 a mais livre, mas uma parte de um cromossomo 21 ligado a outro cromossomo. Há, portanto, dois cromossomos do par 21 completos e mais um pedaço de um terceiro cromossomo 21 colado a outro cromossomo de um outro par, como vocês podem ver na imagem da direita. Bom, essa foi minha explicação, espero que tenham gostado e vamos dar continuidade ao trabalho. Muito obrigado. Enfim, vamos ter a terceira trissomia, trissomia mosaico, ou também denominada como mosaicismo, né? E como é que vai ocorrer nesse caso aí? Vamos ter os dois gametas, né? O feminino e o masculino, como vocês podem acompanhar aqui comigo, o ovócito secundário, né? E o espermatozoide. Beleza, eles vão se fusionar por meio da fecundação, formando ali o zigoto. E o zigoto, a partir das divisões subsequentes, é capaz ali de acontecer que, na verdade, uma célula ali sofreu uma alteração, né? Sofreu uma mutação durante essas divisões subsequentes. E bom, a partir disso, células que têm a mesma linhagem da célula que sofreu, da célula inicial que sofreu alteração, também vai sofrer essas mutações, né? Também vai sofrer essas alterações. E bom,
percebemos justamente um estilo aqui de mosaico, né? É perceptível a criação de duas células, né? Vou denominar aqui as células normais, as células azuis, e as células roxas, as células alteradas, né? Então, concluímos que vai haver ali justamente a formação de duas células em um único zigoto, e os dois tipos de células, né, as células normais e as células alteradas, vai haver ali o mesmo material genético. E outra informação importante trazer é que, bom, essa deficiência cognitiva, a deficiência física presente nas crianças que têm, né, a síndrome de Down, elas vão ser relacionadas justamente com essas células que sofreram mutações. Por isso, as crianças vão possuir ali menos características dessa síndrome. Fator contribuinte. Um dos fatores que vai contribuir para a incidência da síndrome de Down vai ser a idade da mãe no período gestacional, onde mulheres com menos de 30 anos vai ser aproximadamente um caso em 3.000, mulheres entre 30 e 35 anos aproximadamente um caso em 600 e mulheres com mais de 45 anos aproximadamente um caso em 50. Bom, agora eu vou falar sobre as principais características da síndrome de Down. Alterações provocadas pelo excesso de material genético no cromossomo 21 determinam as características típicas da síndrome, como por exemplo, olhos oblíquos, semelhança dos orientais, rosto arredondado e orelhas pequenas. Hipotonia, que é a diminuição do tônus muscular, que faz com que o bebê seja menos rígido e contribui para dificuldades motoras, de mastigação e declinação. Atraso na articulação da fala e, em 50% dos casos, problemas do coração. Muitos dos casos, a língua é grande, o que, junto com a hipotonia, faz com que o bebê fique com a boca aberta. Há também casos de mãos menores com dedos mais curtos e prega palmada única em cerca de metade dos casos. Em alguns casos, existe excesso de pele na parte de trás do pescoço. Em geral, a estatura é um pouco mais baixa. Há tendência também à obesidade e a doenças endócrinas, como diabetes e problemas como hipotireoidismo. Cerca de 5% dos portadores têm problemas gastrointestinais. Existe também, com a síndrome de Down, maior risco de infecções, como por exemplo as otites, infecção de ouvido e também leucemias. A deficiência auditiva e de visão também pode estar presente como característica dessa síndrome. Então, eu irei falar sobre os principais problemas de saúde que a pessoa com Down pode ter. A pessoa pode nascer já com uma malformação cardíaca, que isso pode ser resolvido com um procedimento cirúrgico. Também com a língua fissurada ou lentigos, que é mancha na pele, ou então até ter dermatite. Além dessas alterações cardíacas e dermatológicas, ela pode ter problema de visão e audição. Isso é necessário ter um acompanhamento médico, como qualquer outra pessoa, para ficar sempre vendo se tem alguma coisa estranha. Além da grande chance de desenvolver diabetes e alteração da tireoide. Por isso é muito importante sempre ir ao médico para fazer exame de sangue e o exame da tireoide para cuidar logo. A síndrome de Klinefelter é uma condição genética caracterizada pela presença de uma cópia extra do cromossomo X, indivíduos do sexo masculino. Normalmente, os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y. A síndrome de Klinefelter ocorre quando existe a presença de dois ou mais cromossomos X, junto com um cromossomo Y, indivíduos do sexo masculino. Usualmente não é diagnosticada até a adolescência, e a condição pode afetar a vida do indivíduo acometido de diversas formas e causar sintomas característicos, podendo ser necessário tratamento específico. Bom, a maioria dos meninos com síndrome de Klinefelter tem inteligência normal ou levemente reduzida. Muitos podem ter deficiências de fala e dificuldades para ler e fazer planejamentos. A maioria tem problemas com as habilidades linguísticas, falta de percepção, julgamento ruim e prejuízo da capacidade de aprender com erros anteriores com frequência faz essas crianças terem problemas. Ainda que suas características físicas podem variar consideravelmente, a maioria é alta e tem braços e pernas compridos. Eles podem também ter quadris mais longos, mas tem de resto uma aparência normal. A puberdade costuma começar na época normal, mas os testículos permanecem pequenos. Na puberdade, o crescimento do pelo facial costuma ser escasso, e as mamas podem aumentar um pouco, que significa ginecomastia.
Homens com essa síndrome são frequentemente inférteis, mas às vezes os testículos desenvolvem o suficiente para produzir espermatozoides. Ou seja, há grande possibilidade de não produzir espermatozoides e há uma possibilidade de produzir muito espermatozoide. Os homens com síndrome de Klinefelter tendem a desenvolver diabetes mellitus, uma doença pulmonar crônica, veias varicosas, hipotireoidismo e câncer de mama mais frequente que outros homens. Alguns meninos afetados têm 3, 4 ou até mesmo 5 cromossomos X junto com Y. Cada cromossomo X extra se associa a uma redução de 15 a 16 pontos no conceito de inteligência, o QI, sendo a linguagem a mais afetada, especialmente as habilidades de linguagem expressiva. A síndrome de Klinefelter é a presença de 2 ou mais cromossomos X mais um Y, resultado em fenotipo masculino. O diagnóstico baseia-se em achados clínicos e é confirmado por análise citogênica. O tratamento pode ser incluído suplementação de testosterona, no caso.